a fé é graça, porque é Deus que já nos chamou à existência como um gesto de amor, um ato de amor. Viver já é uma resposta ao chamado de Deus, e na história que traçamos, somos convidados a dar uma resposta bem pessoal, autêntica, nascida do profundo da nossa vida interior, dizendo: creio, Senhor. Esse creio, ele está relacionado certamente não só ao mistério de Deus, mas ao que Deus revela para nós. Dizer creio, Senhor, creio em Deus, para os cristãos significa: creio que mandastes vosso Filho, creio em Jesus Cristo, vosso Filho, que nos revela a si mesmo e o Pai, que nos fala do reino, que nos fala do Espírito, que nos revela o amor trinitário. Então, a fé estaria aí como uma profissão de um assentimento, uma adesão à verdade de Deus mesmo, mas de tudo o que ele ensina. E para nós cristãos, a fonte mais preciosa pela qual Deus nos ensinou foi o Verbo que se fez carne. É a vida, a história e o ensinamento de Jesus Cristo. Eu me recordo do Bruno Forte, ao falar sobre a fé enquanto assentimento, ele dizia que seria como que um lançar-se num abismo escuro, sem saber se o que está lá para nos esperar seria uma mão ou mesmo as pedras frias, né? Então, o assentimento da fé que nós damos não deixa de ser diante do mistério. Apesar da graça de Deus, é diante de um mistério que nós, na nossa capacidade humana limitada, não conseguimos abarcar, né? Então, daí o assentimento da fé também ser arriscar-se, né? Lançar-se numa aventura que nós não sabemos de fato onde daria, mas confiamos e acreditamos nisso, né? Sim, esse aspecto é muito importante, quer dizer, a fé no mistério de Deus não significará nunca que nós vamos possuir a Deus, né? Às vezes a gente brinca, um teólogo estuda muito a doutrina da Santíssima Trindade e brincamos, fulano é doutor em Santíssima Trindade. Mas o que é isto diante do mistério da Santíssima Trindade, né? Ou outros mistérios da nossa fé? No fundo, a teologia vai ser sempre uma espécie de um balbucio, né? Um balbuciar um pouco desse mistério. E porque o mistério é muito maior do que nós. Eu gosto muito daquela parábola contada por Rubem Alves, vocês já me ouviram em sala de aula, não é? É um texto antigo, mas bonito, né? Do galo, que cantava todos os dias, bem cedo, todo galinheiro acordava e ele se sentia o próprio Deus ali, né? O Criador. Aliás, ele sentia que o sol nascia porque ele cantava. Mas eis que um dia ele perdeu a hora e quando acordou, não só o galinheiro já estava todo despertado, mas também o sol já tinha nascido. A bela história de Rubem Alves é que ele diz: há teólogos que são como este galo, pensam que Deus existe porque eles fazem teologia. Esse é um grande engano. Um grande engano pensar que Deus se limita à linguagem que nós criamos sobre ele. Então, a teologia será sempre uma espécie de balbuciar sobre Deus e sobre o seu mistério. Ora, nesse sentido, é maravilhoso que nós cristãos, há mais de 2000 anos, estamos produzindo teologia. E o catecismo da igreja não é a finalização da teologia. Por isso, ao longo da história, tivemos vários catecismos. A palavra fundante, que está lá no início, que é norma da fé, é o texto da Sagrada Escritura, não é? Então, e a partir da Sagrada Escritura, lida e interpretada na comunidade fé, quer dizer, no contexto da tradição, ao longo da história, vai trazendo possibilidades de respostas a muitas questões que vão surgindo. E nessa perspectiva, vamos sempre aumentando um pouquinho o nosso modo de balbuciar, vamos encontrando mais palavras, mas Deus é sempre muito maior do que as nossas
teologias. Quem compreende isso? Seja do ponto de vista da razão mesmo, da compreensão, mas especialmente a partir da experiência espiritual, do cultivo da sua vida interior, torna-se uma pessoa que sabe valorizar a doutrina sem ser uma pessoa rígida, dogmática ao extremo, no sentido de ferir-se com qualquer pergunta que pode parecer querer, né, avançar algum aspecto da nossa compreensão da fé. Então, é muito bonito que as pessoas que têm uma experiência da palavra de Deus bastante profunda, elas não têm medo das perguntas que o mundo, que a história, que a sociedade coloca à fé. A fé é o lugar das perguntas, muitas perguntas. E nós buscamos as respostas. Temos muitas respostas, mas não temos todas as respostas. É algo bem interessante quando nós pensamos a fé como lugar das perguntas, é justamente pensar na nossa realidade. Porque normalmente hoje, por estarmos em uma sociedade em que foram tiradas certas certezas que se tinha ao longo dos anos, né? Já Bauman vem tratar isso como a modernidade líquida, né? Nós não temos bases. Então, todo mundo quer algo que me dê segurança, E pensar na fé como algo que não me dá essa certeza, mas que me enche de questões, não que não vá me preencher, né? Não nesse sentido, mas no sentido de que o tipo de segurança que eu procuro, muitas vezes material, financeiro, de saúde, eu não irei muito encontrar nesse caminho de fé, né? Porque, pelo contrário, eu irei compreender o mistério de Deus na minha vida, né? Através do assentimento da fé. Né? Jorge, você usou uma palavra muito interessante, né? No caminho da fé. Veja bem, quando Jesus chama os discípulos, ele não os chama para um lugar seguro. Vinde, que eu vou preparar para vocês aqui agora uma poltrona, um sofá maravilhoso para vocês ficarem sentados curtindo a vida. Não. Uma viagem leito. Jesus chama, não é? Para o seguimento. Segui-me. Quem quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Isto é, a fé é para a gente vivê-la na história. A fé é para ser vivida no dia a dia, com os pés no chão, nos caminhos. Então, a negação da história é um modo de fazer uma sombra à fé. A fé pede os olhos bem abertos para ver a realidade. Por isso, Jesus é extremamente realista. Me encanta no Papa Francisco o seu senso de realidade. Isto é, as coisas do mundo estão aí, todas elas contam. Sejam boas ou ruins, mas elas contam, elas estão aí, nós não podemos negá-las, não podemos demonizá-las, mas precisamos compreendê-las e descobrir saídas para aquilo que não é de acordo com o Evangelho. Descobrir saídas para aquilo que não promove a vida, descobrir saídas para aquilo que é injusto, que é a mentira, não é? Pois bem, esse caminho é um caminho marcado, posso antecipar por aquilo que você vai perguntar, né, citando o cardeal Tolentino, é um caminho agônico, no sentido de luta, não é? É preciso energia, coragem para viver. Nesse sentido, o seguimento de Jesus não é para fracos. O que eu entendo por fracos? Pessoas que não querem caminhar. Pessoas que querem ser arrastadas, puxadas. Não. Jesus quer pessoas que estejam de pé. Me encanta no Evangelho que Jesus, você já ouviu dizer isso, nunca derruba ninguém. Pelo contrário, ele sempre coloca de pé. Algumas vezes toma a mão, como toma a mão da sogra de Pedro e a levanta para vencer a febre. Quantas vezes ele fala, levanta-te. Isto é, a fé pede esta atitude, não é? De estar de pé, de estar com disposição para caminhar, para ir ao encontro, para não fugir da realidade. Mesmo que a fé
peça daquele que crê momentos de recolhimento, de oração, de ponderação, momento para decantar as experiências, né? A importância do retiro espiritual na tradição cristã católica, né? Em outras tradições cristãs e até em outras tradições religiosas, né? Um momento dedicado à oração. Cuidar-se para ganhar forças e energias para continuar a caminhar. Aqui poderíamos lembrar da cena da transfiguração, em que Jesus leva os discípulos para o alto da montanha, eles fazem ali uma experiência do maravilhoso, mas depois é preciso descer, é preciso continuar. O caminho, a estrada, é preciso continuar. Lembremos também daquele texto que se encontra, se não me engano, nos Atos dos Apóstolos, quando Jesus ascende aos céus e aparecem anjos e dizem assim: o que vocês estão parados aí olhando para o céu? Esse Jesus que vós vistes, né, morrer e ressuscitar, né, conta agora que vocês façam, caminhem. Né? Mesma coisa os discípulos de Emaús, estamos no tempo pascal, os discípulos de Emaús que voltaram desanimados, Jesus vai aquecer o coração deles para que eles voltem correndo para anunciar aos outros que ele está vivo e ressuscitou. A fé é essa disposição. Nesse sentido, ela é movimento, ela é dinâmica. Pede de nós sempre a coragem de viver plenamente, até o último instante da nossa vida, até quando tivermos forças. Falando em coragem de viver e de que o caminho de fé se dá no chão das nossas histórias, né, da nossa história, da nossa vivência, me recordo que o Papa Francisco utiliza na mensagem para o Dia Mundial de Oração para as Vocações. Ele utiliza a imagem do barco, né, em meio à tempestade, à tribulação. Também utilizou no dia da adoração, que ele deu a bênção Urbi et Orbi. Né? Então, essa imagem utilizada pelo Papa Francisco nos ilumina muito a nossa realidade. Né? Estamos em um barco em que às vezes parece que o Senhor está dormindo, né? Às vezes nós deixamos o Senhor dormir. Nesse sentido, qual seria o papel da fé nesse momento em que estamos vivendo, à luz dessa metáfora utilizada pelo Sumo Pontífice para nos iluminar a realidade? O Papa Francisco utilizou essa imagem que é forte. Né? Dizemos numa e noutra situação, estamos no mesmo barco. Logo após o Papa ter usado essa expressão, surgiram algumas críticas. Não tanto a imagem por ele usada ou por ele ter usado a imagem, mas, no fundo, para ampliar essa compreensão de que, mais do que estarmos no mesmo barco, estamos todos debaixo da mesma tempestade. Né? Quer dizer, a tempestade talvez seja a mesma, mas, infelizmente, as desigualdades sociais acabam mostrando que estamos em barcos diferentes, debaixo da mesma tempestade, no sentido de que há barcos que são muito mais fortalecidos para enfrentar uma tempestade do que outros. Então, neste momento, os mais vulneráveis, neste tempo de pandemia, sofrem mais. Não é? Então, o que nós encontramos? Não é? As famílias mais pobres, ainda agora li uma notícia que numa cidade do nosso estado, as pessoas na fila da Caixa Econômica para fazer a inscrição ou para receber esta ajuda emergencial, alguns não têm máscara e o banco, a Caixa Econômica, não permitia entrar com máscara, sem a máscara. Então, algumas pessoas saíam e passavam sua máscara para o outro. Ora, é tudo aquilo que todo esse processo de higienização que temos conversado não pode acontecer. Mas veja, há pessoas de fato que a máscara não é uma coisa barata, né? Então, não é uma coisa assim imediata. Quero dizer com isso, com esse simples exemplo, que poderia ser resolvido de tantos modos, que os mais pobres, o seu barco é sempre mais frágil. Por outro lado, você me pergunta, como a fé pode ajudar neste momento? Ora, a fé, se é uma adesão a Deus, aos seus ensinamentos,
ela nos ensina que não estamos só, isso sim, e que Ele está conosco. Ele caminha conosco, Ele sofre conosco. Veja bem, naquele texto de Mateus em que Jesus diz: tive fome e me deste de comer, estava com sede, me deste de beber, estava nu, me deste de vestir, na prisão foste me ver, enfermo me visitar. Ora, hoje o que o Senhor nos diz? Estou com Covid-19 e vocês estão cuidando de mim, estou infectado, vocês estão cuidando de mim. Estou nas mãos daquele enfermeiro que está trabalhando horas a fio ali na UTI, que estão cuidando dos respiradores, eu estou ali. Quer dizer, o Senhor está conosco. Então, e essa compreensão, ela é muito importante do ponto de vista da compreensão mesmo do que Jesus nos ensina, não é? No menor dos pequeninos eu me revelei, eu ali estava. Então o Senhor aí está conosco, não estamos sozinhos. Eu gosto demais do Salmo 22 ou 23, o Salmo do Bom Pastor. Existe uma leitura desse Salmo meio influenciada pela sociedade consumista, de mercado. O Senhor é meu pastor, nada me pode faltar. Tem muita gente que reza e canta esse Salmo pensando em todos os bens que ela deseja possuir, que ela deseja ter. Portanto, nada vai lhe faltar. Eu me pergunto, será que este salmo foi composto nessa perspectiva? Primeiro, numa sociedade que não era economicamente capitalista. Não era uma sociedade de consumo. Então, seria muito estranho nós aplicarmos este salmo, esta compreensão. Mas ele é muito presente. Ele é tão presente que nós vivemos numa sociedade com marketing católico, que para mim é uma coisa muito estranha, mas esse aí é assunto para uma outra live, né? Então, em que muitos produtos católicos se tornam sonho de consumo para umas pessoas. O que é isso, sonho de consumo, não é? Pois bem, o Salmo, ele vai dizendo aquilo que o Senhor providencia. E o auge do Salmo é a afirmação: ainda que eu passe pelo vale tenebroso da morte, teu bastão e teu cajado estão comigo. Mas estás comigo, nada vai me faltar. Isto é, nada vai me faltar para dizer que o Senhor não faltará. No momento em que nada que tivermos vai nos servir, imaginemos uma pessoa muito rica nesse momento e que estiver infectada e estiver no hospital, dependendo, quer dizer, ela talvez terá um bom hospital, bons médicos, bons recursos, mas ela vai sentir aos poucos que ela vai ter que deixar todas essas coisas, não é? Pois bem, há alguém que está com as mãos ali, acompanhando, estendendo. Quem é? É o Senhor. Ele não nos deixa sozinhos em nenhum momento. Isso é muito importante. Essa é a experiência de fé. Crer que não estamos sozinhos. Então, veja, quando você pergunta, como é essa experiência aí, estamos no mesmo barco, como a fé ilumina. A fé nos ilumina exatamente que, estando todos nessa tempestade, Deus está conosco. E conosco significa com todos. E, por mais difícil que seja compreender isso, Ele está com todos e totalmente com todos. Ele não está aos pedaços, porque Ele é Deus. Nós podemos estar até despedaçados, mas Ele está inteiramente com cada um de nós. O senhor me lembrou um tema que eu lia, não me recordo onde, acho que foi até na Unicine, sobre uma espécie de privatização. Não é essa a expressão utilizada, mas como que uma vontade de privatizar Deus, né? Tomá-lo para mim. O senhor iniciou dizendo justamente que não podemos abarcar Deus. Nós podemos ser doutores em o que for, mas Deus ainda nos escapa, né? O mistério nos escapa. Então, talvez também nas seguranças nós podemos correr nesse risco, né? Deus está comigo porque eu faço de tal e tal forma, porque eu vivo de tal e tal forma, mas não está com fulano, né? Não está com aquela pessoa, justamente por causa disso e daquilo outro. Entramos justamente na ideia do dogma enquanto algo
fechado, na doutrina enquanto algo rígido, que tem que ser assim, senão Deus não está comigo. E o senhor tocou em algo muito interessante, porque aí nós incorremos no risco de querer privatizá-lo, né? Sim. Esse é um risco já denunciado por Jesus de algum modo na parábola do fariseu e do publicano, né? O modo como o fariseu reza, na verdade, o centro da sua oração não é a gratuidade de Deus, o amor, a misericórdia, a bondade de Deus, mas todo o seu esforço, tudo aquilo que ele faz e que ele acha que é dele mesmo. E o publicano lá apenas pedia compaixão, piedade, não é? Então, aquele que tem a consciência da sua pequenez, de que é preciso pedir sempre piedade ao Senhor, terá sempre mais chances de uma fé vivida de modo comunitário, não é? Isto é, de modo eclesial, lembrando sempre de incluir os outros, isso é muito importante. Como a sociedade capitalista ela tem uma vertente individualista muito intensa, muito forte, acaba também atingindo a nossa experiência de fé, infelizmente. Então, começamos a ter uma relação pessoal com Deus, mas privatizada. Há espiritualidades cristãs, católicas, né, que crescem com esta lacuna, infelizmente. Há algumas canções que cantamos em nossas celebrações que, no fundo, elas são expressão de uma fé privatizada. Isto é, Deus e eu e pronto, acabou. Então, ora, certamente isso nunca corresponderá ao desejo de Jesus. O que Jesus quer é exatamente que a gente viva a fraternidade. Basta lembrar os seus ensinamentos, né, que são o fundamento da nossa fé, do lava-pés, da parábola do bom samaritano, que meditamos bastante na campanha da fraternidade desse ano. Então, a minha fé passa sempre pelo coração do outro, pelo coração de todos, não é? Esse é o sentido. Igreja é assembleia, é povo. Ora, um povo não é apenas um conjunto de indivíduos. O povo de Deus é um povo aliançado, é um povo que faz um pacto com Deus, mas reconhecendo a irmandade, não é? E o mandamento, qual é? Já no Antigo Testamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu ser, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, não dá para pensar uma fé cristã privatizada, não é? E nós temos que superar esta dinâmica que é altamente tentadora por causa do modelo econômico que vivemos, né? Essa dinâmica comunitária, eclesial, da fraternidade, ela precisa ser sempre mais reforçada entre nós. Não dá para ser cristão com a expressão salve-se quem puder. Para ser cristão é preciso a gente estender as mãos para estar com os outros, na disposição de sempre oferecer o melhor de nós mesmos. O senhor utilizava em algumas ordenações a expressão autorreferencialidade, né? A fé cristã não comporta autorreferencialidade, né? A fé cristã não comporta egocentrismo, egoísmo, né? Esses ismos que acabam deturpando o que ela é de verdade. Mesmo porque a fé cristã ela tem a dimensão eclesial, né? Então, nesse sentido, também é interessante pensarmos nesses tempos em que vivemos justamente a perspectiva eclesial da fé, né? Nós estamos cada um em nossas casas, distanciados fisicamente, mas a nossa comunhão de fé permanece, né? Nós ainda somos igreja, ainda que separados fisicamente, nós ainda somos igreja. Os nossos laços ainda permanecem, né? Então, nessa perspectiva, eu peço que o senhor fale um pouco da nossa vivência, da dimensão da vivência de fé eclesial, da dimensão eclesial da fé, nesse tempo em que nos encontramos isolados. Como o senhor vê a vivência de fé
eclesial nesse período. Sim, interessante retomarmos a dimensão do batismo, não é? No batismo, nós entramos definitivamente no mistério de Deus, pela graça desse banho batismal, deste mergulho. Ele é precedido de uma profissão de fé, creio, e o batismo nos introduz no corpo eclesial. Então, ninguém é cristão sozinho. Somos cristãos na igreja, somos cristãos como corpo eclesial, como comunidade de fé. E é muito bonito, gosto e tenho sempre preferência pelos batizados celebrados durante uma celebração, com uma assembleia sempre maior do que simplesmente a família da criança ou do jovem, do adulto, de quem quer que seja o batizando. E celebrar com a comunidade de fé, isso realça bastante, né? Realça que nós somos igreja. No rito do batismo de criança, para ser celebrado durante a celebração da missa, o batismo começa na porta da igreja, com aquele diálogo, não é? Que nome escolestes para vosso filho, né? O que pedis à igreja? E vós, padrinhos, estáis dispostos a acompanhar os pais em sua missão? E vós, comunidade de fé, estáis dispostos a ajudar os pais e os padrinhos nessa missão? É um belo diálogo para mostrar que aquele novo cristão, aquele neófito, ele vai viver e crescer, precisará crescer na fé na comunidade. A comunidade é o lugar da experiência de fé. Ora, com pandemia ou sem pandemia, nós não ficamos o dia inteiro na igreja, não é? As celebrações, os momentos que nos encontramos, sem pandemia, podemos fazer isso mais vezes. Com certeza, a Assembleia dominical, né, para a Eucaristia do Dia do Senhor é fundamental e todos os cristãos católicos devem escolher e se esforçar, se organizar por participar. E há muitos outros encontros que realizamos durante a semana. Não é que todos os dias, todas as pessoas da comunidade eclesial estão juntos nas celebrações, encontros, nos salões, nas igrejas, capelas, não. É uma participação que vai dosando os momentos de encontro, as celebrações, momentos de oração, de formação, de escuta, de trabalho, de visitas, tantas coisas, e a vida comum das pessoas, o trabalho, a família, o descanso, o lazer. Uma vida cristã saudável deve ter tudo isso. É até, vamos dizer assim, não fica muito bom uma pessoa que não sai da igreja. Em que sentido? É preciso também colocar os pés em outros lugares, até para o descanso, para poder ver de outros lugares a própria comunidade eclesial. Pois bem, nesse momento de pandemia, essa dimensão dos encontros, ela está acontecendo de modos bem diferentes, né? Segundo as dioceses, mesmo em cada diocese, em paróquias com encaminhamentos diferentes, devido à realidade da pandemia também própria de cada lugar. De qualquer modo, nós estamos com um déficit enorme de encontros presenciais. Existe um isolamento físico, mas não eclesial. Não existe um isolamento eclesial, não existe um isolamento físico. Nós estamos sempre unidos na fé. Numa mesma fé, numa só esperança, num só batismo. Ora, esta unidade da fé independe, inclusive, de nós nos encontrarmos. Isso acontece agora para nós e traz muito desconforto, porque há muito tempo que a sociedade não passava por um momento assim. Nós que somos mais jovens, podemos dizer, não vivemos experiências em que, em outros tempos, não se podia encontrar. Mas outros dias eu encontrava com religiosas, com seus 90 anos, e brinquei com elas, as senhoras têm uma experiência de algo muito parecido, né? A guerra, são naturais da Europa, né? E aí uma delas disse, sim, aos 10 anos a guerra. E aí a Grande Guerra, a Segunda Guerra Mundial,
privou as pessoas de se encontrar. O próprio Papa São João Paulo II foi ordenado sozinho, né? Isto é, não sozinho, o bispo, e ele na capela, porque não tinha possibilidade de ter encontro, de ter comunidade, assembleia reunida. Então, para nós é a primeira vez e é altamente estranho, sentimos enfraquecidos, com grande saudade, é muito desajeitado para nós, presbíteros, bispos, presidirmos a Eucaristia ali, sozinhos, ou com um número muito pequeno, não é, de fiéis. Ora, talvez aqui seja o tempo muito oportuno de retomarmos esse sentido de que somos igreja, não porque estamos reunidos, somos igreja porque estamos unidos no mesma fé, no mesmo batismo. Nesse momento, circunstancialmente, não podemos nos encontrar em grandes grupos, mas estamos unidos à mesma fé, à mesma comunidade. E para a nossa Arquidiocese de Montes Claros, que escolheu para a sua Assembleia Diocesana de Pastoral o texto de Mateus 18, 20, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. É incrível que nós tenhamos escolhido esse texto lá no mês de setembro, e que agora ele se torna de uma pujança enorme para a nossa igreja local, para a Arquidiocese de Montes Claros, mas para toda a igreja, porque indica que somos igreja onde estivermos ali, no mínimo 2 ou 3 ou mais, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor, escutando a sua palavra, rezando em comunhão com os outros. Assim, cada família, grupos, não é? A possibilidade de se encontrar com um vizinho, com alguém mais próximo, será sempre a oportunidade de vivenciar essa palavra de Jesus e de renovar a fé. E se nós quisermos ir ao extremo, eu fico pensando, por exemplo, no cardeal Vantuan, que ficou preso 17 anos, dos quais me parece que 12 na solitária. Imagine ficar 12 anos preso na solitária, um bispo, e ele estava sem fé, a sua fé ficou, vamos dizer assim, enfraquecida, né? Ele perdeu a comunhão com a comunidade? Não, ele manteve a sua fé. E manteve a sua fé por uma coisa preciosíssima que nenhum de nós pode descuidar, que é a memória da fé. Isto é, a fé que entrou no nosso ouvido e no nosso coração pelo Evangelho anunciado, pela tradição que nos foi contada, pela vida dos santos, pela história das comunidades, pela própria experiência que vivemos. Não podemos perder esta memória da fé. Ela é a base para experimentarmos essa unidade e vivermos como comunidade eclesial nesse tempo de pandemia. Eu acredito que talvez seja muito cedo para pensarmos talvez em um pós-pandemia, mas podemos fazer projeções, né? Sim. Quais seriam as projeções no campo da fé que o senhor acha que nós já podemos fazer analisando o contexto em que nós estávamos pré-pandemia, agora o durante, e como o senhor imagina que poderá se alocar essa dimensão da vida do ser humano no pós-pandemia? Vou falar em termos eclesiais e vou dizer assim, primeira coisa, será preciso muita coragem para pensar um novo modo de viver a fé. Digo isso porque isso supõe criatividade, ousadia, supõe romper com esquemas que são muito fortes dentro de nós. Um deles, nossa pastoral, nos últimos decênios, se transformou numa pastoral muito encontreira, vou usar essa expressão. Há um encontro fundamental quando podemos fazer, que é a celebração eucarística dominical, ou a celebração da palavra, onde não se puder celebrar a Eucaristia. Este encontro é muito importante, é o dia do Senhor, que não podemos perder a referência, o sentido. Mas nós entendemos a evangelização,
ainda muito marcados por uma concepção tarefeira, encontreira. Precisamos fazer encontros, precisamos ter muita gente, precisamos o tempo todo estar produzindo algo na sensação de que se estivermos ocupando todo o tempo que temos disponível com a pastoral, está havendo evangelização. Talvez aí seja a parte que a gente tenha mais necessidade de refletir. Eu brinquei com o João Rafael, desculpe citá-lo aqui, que ele me disse de como funcionaria a live, disse que termine em 1 hora, se a gente quiser continuar, eu disse, não vamos continuar, 1 hora basta. A gente tem que ter a percepção de que precisamos do tempo do vazio, não é? Do tempo em que não estamos falando, que não estamos escutando, que não estamos evangelizando. É preciso. E nós temos a chance agora de perceber que se não tivermos um novo ritmo para viver, não só socialmente, não só na sociedade, mas na igreja, nós vamos continuar nesse ritmo super acelerado que vínhamos e que tem, vamos dizer assim, esgotado pessoas. Por que se fala tanto de síndrome de Burnout entre os padres? Esgotados. Tudo bem, são muitos os elementos, mas é porque a gente não perdeu a possibilidade de viver numa experiência mais simples da própria fé. Então nós temos, talvez uma das questões que vai aí nos exigir muito, é porque essa pandemia está indicando que esse vírus ainda vai ficar por um bom tempo. Mesmo que possamos sair do isolamento, vamos ter ainda que viver com um tempo sem grandes aglomerações. Isso vai exigir de nós repensar, não é? Quer dizer, nós temos na igreja uma quantidade enorme de eventos, não é? Quando cheguei aqui em Montes Claros, eu disse, olha, uma igreja diocesana não pode viver dessa quantidade de eventos que eu estou encontrando aqui. Tem que lembrar que tem um momento da comunidade menor, um momento da família, um momento de estar em casa, de rezar em casa. Eu arriscaria dizer que muitas das famílias católicas rezam pouco em casa, rezam pouco em família. Então, às vezes, temos tanto que sair para ir à igreja que esquecemos que aquele espaço familiar pode ser um espaço de oração importante. E a pandemia nos presenteia com isso, né? Nos mistérios da vida, estamos aí nessa situação. Certamente muitas coisas vamos ter de mudar. Temos conversado na conferência episcopal, iniciamos alguns bispos a dialogar sobre isto, né? Se a nossa estou vendo aqui o padre Brígido perguntando, passaremos por um tempo de purificação no cristianismo? Com certeza, né? E aqui eu diria, o cristianismo católico, no catolicismo, na nossa igreja, nós vamos ter que viver uma purificação de algumas coisas que estavam demasiadamente pesadas. O tempo da pandemia deve ser o tempo para a gente decantar um pouco essas experiências que estávamos vivendo. O senhor adiantou no início uma fala que nós havíamos conversado sobre o cardeal Tolentino, né? Ele, enquanto padre, em uma fala para conferência portuguesa, ele diz que a fé, o movimento da fé pode ser levado como um movimento de luta e também como um movimento de dança. Inclusive a fala dele, para quem quiser procurar, é essa, né? Por vezes luto com Deus, por vezes danço, né? Eu iniciei dizendo, né, que mesmo que conheçamos, nós ainda não conseguiremos abarcar o mistério. Então a gente fica nessa luta, né, com o sagrado, com Deus. E dança porque chega um momento em que não resta senão nos entregar, né? É esse movimento da nossa existência em que o próprio Deus nos conduz. Isso se dá pelo assentimento da fé, né? E o cardeal Tolentino até diz que toda a criação ela é conduzida em uma dança pelo Criador. Então, nós devemos pensar, né, em como está se dando essa ideia de luta
e de dança, né? Porque nunca tiraremos a luta, né? Mas também nós devemos nos entregar à dança. Então, como o senhor vê, nesse período em que às vezes nós somos tentados a ficar parados na luta com Deus, procurando respostas na pandemia, e como lidar, né? Luta e dança em meio a essa pandemia. Bem, eu vou me permitir também usar a metáfora, não é? O cardeal Tolentino usa essa bela metáfora da luta e da dança, e eu entro nessa metáfora para dizer assim, foi o que me passou. Na verdade, Deus não luta conosco, nós é que lutamos com Ele. Deus tem sempre preferência para dançar conosco. Quer dizer, você mesmo disse que a criação, a obra da criação, aponta para o mistério da dança. Então Deus quer sempre nos tomar pela mão, nos levar às coisas maravilhosas que criou para nós, nos ensinar a amar, a curtir a vida, a ajudar os irmãos, a ser solidário, a ser fraterno, a curar feridas. Isto é, Deus quer que a gente viva uma vida bem mais leve do que a gente leva. E nós, em nossas resistências, voltando-nos para nós mesmos, acabamos resistindo a aproveitar desse colo de Deus, dessa dança de Deus, do modo como Ele nos pega para dançar, e começamos uma luta. É como se a gente dissesse assim, dança eu não quero, eu quero é lutar. Quero mostrar minha força para você, Senhor. E a gente fica sempre perdendo nessa luta, né? Porque quem dançar com Deus vai aproveitar muito mais a vida. Quem lutar com Ele vai sofrer o que uma luta traz como sofrimento, desgaste, não é? No sentido de perder, porque lutar contra Deus, lutar com Ele, é entrar para uma luta em que vai perder mesmo, não é? Nós perdemos. Dançar com Deus significa uma expressão, vou usar muito, muito simples, que não poderia jamais ser entendida como banal aqui, né? É curtir essa dança com Deus, curtir a vida dançando com Ele. Sim. Retomando ao que nós falávamos antes, o Eric Jader mandou uma pergunta aí sobre a virtualização da fé. Se o senhor vê essa possibilidade de uma virtualização da fé, tendo as nossas celebrações e a nossa vivência eclesial nesse período de maneira virtual. Só lembrando que nós estamos já encerrando, temos 5 minutos. Né? Sim, esse tema da virtualização ele terá que ser muito discutido. Benditas redes sociais. Se estivéssemos no ritmo em que estávamos, se estivéssemos sem os recursos da mídia, da internet, desse mundo que chamamos virtual, nós estaríamos vivendo uma crise, eu diria que sim, insuportável, não é? Porque nós estávamos num ritmo de contatos, não só virtuais e reais, intensíssimo, não é? E agora que estamos em isolamento físico, as redes ainda nos permitem esse contato virtual. E certamente é um elemento que deverá trazer para a fé algumas perguntas. É interessante porque, eu não me recordo agora, hoje me lembrei disso, queria ter procurado, mas Bento XVI escreveu uma carta para o Dia Mundial das Comunicações, uns anos atrás, né, enquanto no seu pontificado, sobre a questão da rede, das redes, e isso é muito importante. E certamente nós não vamos aqui defender que a fé seja vivida exclusivamente de modo virtual. Mas quando nós estamos aqui, conversando, interagindo com várias pessoas que puderam se manifestar, que estão nos assistindo, ora, nós temos a chance de também dizer uma palavra. E a nossa fé se alimenta pela palavra. Não podemos esquecer disso. A palavra e a Eucaristia. Se temos dificuldade de celebrar a Eucaristia, porque não podemos encontrar com as comunidades, nós não estamos sem palavra. E a palavra está em cada mesa, de cada casa, de cada família. E ali também se pode celebrar de algum modo um ágape, não é? Que seria partilhar o pão na alegria do louvor a Deus por um momento tão duro, ter o que comer à mesa, ter o que partilhar. Então, nós vamos ter que repensar a nossa pastoral, sim. Inclusive porque as redes estão nos mostrando que muitas coisas nós podemos fazer e resolver por meio delas.
Então, não é necessário que a gente enfrente tanto, fazer com que todos os padres tenham que vir todos os meses, por exemplo, a Montes Claros, para reunir. Se algumas vezes podemos nos reunir através das redes. As viagens são boas, mas elas produzem poluição, se consomem, pessoais, enfim. Teremos que repensar, sim, e teremos que tomar esse cuidado. A fé não pode ser virtual, ok. Mas o mundo virtual pode ajudar a fé? Pode, e tem ajudado. Já chegando ao final da nossa live, agradeço muito ao senhor por ter aceitado o convite de estar conosco nesse bate-papo. E gostaria que o senhor finalizasse para a gente falando da perspectiva do testemunho, né? Lembrando do que o Tomás Halick utiliza, que o senhor bem falou no nosso retiro espiritual do ano passado, que é o encontro de Tomé com o ressuscitado que ainda continua chagado, né? Então, sim. Como viver a perspectiva testemunhal da fé nesse tempo, e já finalizando e deixando o meu muito obrigado. Obrigado, George, obrigado a todos vocês que nos acompanharam, estou muito feliz de ter participado. Você cita o Thomas Halick, que é um autor maravilhoso, e eu tive a oportunidade de dizer, numa das últimas pregações, naquele domingo, né, que lemos Tomé, que Jesus está dizendo aqui, ó, sou eu aqui que estou com Covid, põe teu dedo nesta chaga. Isto é, o ressuscitado está aí, ele está presente em cada pessoa. Nós somos chamados a amá-lo, reconhecê-lo, amá-lo e servi-lo. Essa é a missão de cada cristão. Se me permite, eu convidaria as pessoas que estão nos ouvindo para ler os 2 últimos artigos, não os 2 últimos imediatamente, mas eu escrevi 2 artigos para o jornal da nossa cidade, que estão disponíveis no site e também na minha página do Face. Aprender com o vazio. Esse é um tempo muito exigente, aprender com o vazio. E também tempo de desacelerar. Eu acho que são 2 lições bonitas que a gente pode obter, né, refletir, conversar sobre elas. Eu tenho certeza que todo mundo que dedicou um tempinho aqui agora a nos escutar e a participar conosco também tem palavras muito boas a serem partilhadas, né, na sua comunidade, com seus amigos, nos seus grupos. Eu desejo que a gente cresça muito a partir dessa pandemia. Olhando sob o ponto de vista da fé, nada se perde. Tudo pode ter, vamos dizer assim, em tudo pode haver uma dinâmica pascal. Né? O grão de trigo que cai na terra e que morre, produz fruto. Nós estamos vivendo uma experiência de estar como grão de trigo na terra, mas algum fruto virá. Muitos virão e todos nós vamos poder oferecer um pouco. Muito obrigado, Deus abençoe a todos, uma boa noite. Que o Senhor, Deus da vida e da misericórdia, que conhece o coração de cada um de nós, sabe das nossas riquezas e das nossas fragilidades, que Ele nos abençoe